As 5 coroas celestiais que podem ser recebidas no céu. Número 5. A coroa do regozijo. O céu é um tema que tem fascinado muitos. No entanto, a Bíblia fala sobre coroas que nos esperam lá. Coroa é a tradução das palavras gregas Stefanos, a origem do nome Estevão, o mártir, e significa um distintivo de realeza, um prêmio nos jogos públicos ou um símbolo de honra geralmente. No contexto dos jogos gregos antigos, este termo se referia a uma guirlanda ou coroa de folhas que era concedida como prêmio ao vencedor de uma competição atlética e era usada na cabeça do vencedor. Coroa do regozijo 1 Tessalonicenses 2, 17 e 19. Mas nós, irmãos, tendo sido separados de vós por um pouco de tempo, em presença, não em coração, procuramos com mais cuidado ver o vosso rosto com grande desejo. Por isso, quisemos ir ter convosco. Eu, Paulo, mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. Por quê? Qual é a nossa esperança ou alegria ou coroa de regozijo? Não sois vós também na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda? De acordo com o contexto deste versículo, é claro que Paulo esperava encontrar os Tessalonicenses no céu. Portanto, é razoável que nós também possamos reconhecer nossos entes queridos falecidos no céu. Paulo fala de seus filhos na fé como sendo sua coroa. Parece destes versículos que esta coroa é concedida àqueles que estão ativamente envolvidos em evangelizar indivíduos que não pertencem à igreja cristã. No Novo Testamento, Paulo ganha esta coroa depois de levar os Tessalonicenses à fé em Jesus. Por que o apóstolo estava tão interessado em voltar aos crentes tessalonicenses? Porque eles eram seus filhos no Senhor. Depois de conduzi-los a Cristo, ele se sentia responsável por seu desenvolvimento posterior como seres espirituais. Ele sabia que teria que prestar contas deles no dia vindouro. Eles eram sua esperança de recompensa no tribunal de Cristo. O céu é um lugar cheio de regozijo. Segundo Lucas, a celebração acontecendo no céu mesmo neste momento. Eu vos digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A coroa do regozijo será a nossa recompensa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza e angústia ou choro ou dor, pois a ordem anterior das coisas passou. Apocalipse 21:4, Bíblia Amplificada. Número 4. A coroa incorruptível. O líder Paulo desafia as pessoas que leem suas cartas a conduzir suas vidas cristãs com foco, lutar com propósito e dominar sua carne. O versículo em 1 Coríntios 9, 24-25 que Paulo escreveu nos dá a melhor definição para como essas coroas são concedidas. 1 Coríntios 9, 24-25. Coroa incorruptível, não sabeis que os que correm no estádio todos correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, naqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo não se contentava em apenas terminar a corrida da vida cristã para obter uma fita de participação, ele mirava na medalha de ouro. Da mesma forma que os verdadeiros esportistas competem pelo prêmio, os seguidores de Cristo devem correr a corrida cristã pelo prêmio. Em tempos passados, os esportistas lutavam para ganhar uma coroa que era feita de algo que acabaria apodrecendo. Eles dedicavam muito tempo e esforço para conseguir algo que seria inútil a longo prazo. Paulo reconhece que tal comprometimento é admirável, mas diz, em outras palavras, que esse não é o nosso plano. Nós miramos mais alto. Os cristãos fazem seu esforço com uma perspectiva eterna em mente. Nós buscamos uma coroa que não pode ser destruída. As bênçãos que vêm de Deus não envelhecem, corroem ou perecem. Portanto, mantenha os olhos no reino e trabalhe duro para obter a recompensa que durará para sempre. A paixão de Paulo superava suas preferências pessoais. Ele insistia em cumprir sua missão, a compaixão o impulsionava, não o compromisso. Paulo era alto em pessoas. Paulo sabia o que valia a pena morrer e o que não valia. Ele valorizava as pessoas acima do procedimento. Paulo permaneceu firme em sua missão e flexível em seus métodos. Paulo permaneceu flexível porque manteve sua missão em foco nítido. Ele se dedicou a Deus e ao seu objetivo. Paulo frequentemente usa figuras da competição na arena. Pelo menos 12 referências diferentes à competição na arena podem ser encontradas em suas cartas, como exemplos de corredores, boxeadores, gladiadores, corredores de biga e prêmios. Para competir como atleta, é preciso ser temperante.
Esta frase alude à maneira como os atletas romanos eram obrigados a treinar por um período de 10 meses antes de serem autorizados a competir nos jogos. Um atleta precisa dizer não a coisas que podem ser boas em si mesmas, mas que atrapalham seu progresso. Os coríntios devem renunciar a coisas que são boas em si mesmas, como carne oferecida aos ídolos, porque elas impediriam seu progresso em direção ao prêmio final, uma recompensa celestial que durará para sempre. Lemos, me esmurro o meu corpo. Disciplina é uma tradução fraca. O significado original grego da frase era golpear sobre o olho, dar um olho roxo. Paulo não queria que seu eu físico tivesse todo o poder. Lemos, e reduzo à escravidão. Isso significa conduzir como um escravo. Paulo garantia que seu eu interior desempenhasse o papel de mestre enquanto sua forma física desempenhasse o papel de servo. As necessidades de seu ser físico não teriam autoridade sobre seu ser completo. Número 3. A coroa da justiça. Paulo esperava receber uma coroa celestial. Ela havia sido reservada para ele no céu e ele estava preparado para reivindicá-la quando chegasse. Era inquestionável em sua mente. Coroa da vitória. 2 Timóteo 4:8. No futuro, há reservada para mim a coroa da vitória da justiça por ser justo com Deus e fazer o bem, que o Senhor, o juiz justo, me concederá naquele grande dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram e ansiaram e acolheram a sua vinda. O termo coroa aparece mais comumente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O primeiro se refere a uma coroa usada pela realeza e o segundo é usada pelo vencedor ou Stefanos. Paulo se referiu à coroa da vitória neste trecho. Esta coroa servia ao mesmo propósito que um troféu. Ela reconhecia o vencedor como alguém que havia competido de acordo com as regras e vencido a vitória. Antes de sua conversão ao cristianismo, Paulo foi responsável pela execução do primeiro mártir cristão e depois continuou a matar o maior número possível de cristãos. No entanto, agora que ele estava se aproximando do fim de sua vida, ele estava preparado para receber uma coroa como um Stefanos. Também é possível que ele se lembrasse do nome do primeiro mártir Stefanos, também escrito Estevão, que pereceu nas mãos do próprio Paulo. 1 Pedro 5:4. E quando o Supremo Pastor aparecer, recebereis a coroa da glória que não se desvanece. Lemos, em que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia. Paulo tinha uma imagem mental de uma cerimônia de premiação na qual ele seria apresentado com a coroa que havia sido guardada para ele. Paulo estava prestes a ser considerado culpado e condenado à morte por um tribunal localizado na terra, mas ele também seria recompensado por um Senhor localizado no céu. Este é provavelmente o último texto que o apóstolo jamais escreveu e é impossível vê-lo em uma perspectiva mais vantajosa do que ele parece estar agora, de pé à beira da eternidade, cheio de Deus e ansiosamente esperando uma eternidade de glória. Algumas pessoas acreditam que Paulo estava muito focado em recompensas e que é impróprio para os cristãos pensar muito sobre a recompensa que receberão no céu. Outros acreditam que a ênfase de Paulo nas recompensas era adequada, mas Deus não tem dificuldade em nos inspirar com a promessa de um prêmio no céu. Vale a pena o esforço. Agora é a hora de nos apegarmos, vamos ser recompensados. Lemos, e também a todos os que amaram a sua vinda. Esta promessa é para nós. Esta promessa é para nós se ele enfatizasse o céu e o Jesus que andou na terra e agora reina no céu que está esperando para nos receber. Porque é obtida e possuída justamente não por força e engano como às vezes são as coroas terrenas, é uma coroa eterna prometida a todos os que amam o Senhor e esperam ansiosamente pelo seu retorno. Sabemos que, independentemente de enfrentarmos provações como desânimo, perseguição, sofrimento, ou até mesmo a morte, seremos finalmente recompensados com a vida eterna com Cristo. Coroa da Glória. Filipenses 320, Bíblia Amplificada. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Número 2. A Coroa da Glória. 1 Pedro 5:4. E quando o Supremo Pastor aparecer, recebereis a coroa da glória que não se desvanece. Pedro aconselhou aqueles que exerciam papéis de liderança na igreja que um dia teriam que prestar contas ao seu Supremo Pastor, que estaria interessado em saber como eles cuidaram de suas ovelhas. Uma coroa de glória é prometida aos pastores fiéis. Coroas não são apenas para pastores, mas também para todos os que foram fiéis a Jesus e fizeram o que ele os chamou a fazer. Pedro conclui sua obra dirigindo-se aos anciãos da igreja e exortando-os a exercer uma liderança eficaz por um modelo de liderança completamente novo. Ele os encoraja a agir como um exemplo de liderança. Um líder é chamado a ser um ministro para o povo, um mentor do povo e um administrador do povo.
Pedro os chama a exercer supervisão sobre aqueles que lhes foram confiados. Pedro diz-lhes para serem exemplos para o rebanho, demonstrando como viver. Este conceito de glória se refere ao próprio ser de Deus, bem como às obras que ele faz, e é uma palavra intrigante. Ela envolve seu grande esplendor e brilho. Lembrem-se de Estevão, que pôde olhar para o céu e ver a grandeza de Deus quando estava sendo apedrejado até a morte. Atos 7, 55-56, Bíblia Amplificada. Mas ele, cheio do Espírito Santo e guiado por ele, fitou os olhos no céu e viu a glória, o grande esplendor e majestade de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos em acolhimento, e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Esta palavra glória também significa que o louvor e a honra que prestamos somente a Deus são devidos a Ele por quem Ele é. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. A tarefa de um ancião requer um grande investimento em energia física e mental. Ele deve enfatizar, aconselhar, corrigir, repreender, instruir, disciplinar e advertir. É possível que às vezes pareça ser uma tarefa ingrata. No entanto, uma compensação única foi oferecida ao líder fiel. Quando o Supremo Pastor aparecer, ele receberá uma coroa de glória que não se desvanece. Francamente, não sabemos muito sobre as coroas prometidas nas Escrituras, mas sabemos que haverá uma compensação abundante por quaisquer lágrimas, provações e sofrimentos que tenhamos experimentado aqui. Número 1. A coroa da vida. Esta coroa é para todos os crentes, mas é especialmente preciosa para aqueles que sofrem e enfrentam corajosamente a perseguição por amor a Jesus, mesmo que isso signifique a morte. Apocalipse 2, 10, 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sabe que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados na vossa fé, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, se tiveres que morrer por tua fé, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça e atenda ao que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer o mundo pela fé em que Jesus é o Filho de Deus não será ferido pela segunda morte. Lemos: não temas. Esta frase é mais precisamente traduzida em sua forma literal como pare de ter medo. Os cristãos que viviam em Esmirna sofriam perseguição nas mãos dos perseguidores e viviam com medo. Nem sempre percebemos o quanto aqueles cristãos que enfrentam a perseguição estão lutando com o terror e, como resultado, às vezes temos a falsa impressão de que eles são super-humanamente fortes. Jesus desejava que eles estivessem preparados para resistir aos horrores que teriam que passar, e ele sabia que eles sofreriam. Ser condenado a passar um tempo na prisão é uma forma séria de perseguição. Naqueles dias, o encarceramento nunca era utilizado como uma forma de reabilitação e era apenas ocasionalmente empregado como uma forma de punição. No curso normal dos acontecimentos, você seria preso e enviado para a prisão enquanto aguardava seu julgamento e talvez execução. Se este ataque veio do diabo, então por que os cristãos de Esmirna não puderam simplesmente denunciar Satanás e acabar com o ataque? Ele deixou acontecer porque Deus queria que eles aprendessem uma lição através de sua dor. Os cristãos de Esmirna seriam provados, mas passaram no teste. Esta igreja, comparada às outras 6, não tem nenhum mal falado contra ela. A única das 7 igrejas que sobreviveu até os dias atuais é esta. Lemos: para que sejais provados. Podemos não ter a mesma oportunidade de sofrer por Jesus que os cristãos de Esmirna tiveram, mas podemos ter o coração deles. Os cristãos de Esmirna davam grande importância à garantia de que receberiam uma coroa. Os adoradores de deuses pagãos em Esmirna adornavam suas cabeças com coroas. Cabeças coroadas eram concedidas a indivíduos merecedores e a atletas campeões naquela sociedade. Jesus prometeu uma coroa especial, a coroa da vida. Na Escritura, a palavra vida é frequentemente usada para mostrar uma relação que está certa com Deus. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham e desfrutem da vida e a tenham em abundância até transbordar. Jesus nos dá tudo o que é necessário para uma vida espiritual, assim como o ar que respiramos, a comida que comemos e a água que bebemos são necessários para nossas vidas físicas. Ele só pode oferecer o que é conhecido como água viva, o pão da vida. João 4:10. Jesus respondeu-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, vida eterna. Sabemos que em algum momento nossas vidas na terra terminarão. Por outro lado, temos a incrível promessa que é dada apenas àqueles que vêm a Deus por meio de Jesus.
1 João 2,25, e esta é a promessa que ele mesmo nos prometeu, a vida eterna. De acordo com o que Tiago nos disse, esta coroa da vida é reservada para todas aquelas pessoas que amam a Deus. Tiago 1,12, cada bem-aventurado, feliz, espiritualmente próspero, favorecido por Deus é o homem que permanece firme na provação e persevera quando tentado, pois, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A questão então surge: como exatamente podemos mostrar a Deus que o amamos? Esta questão é respondida para nós pelo apóstolo João. 1 João 5,3. Porque este é o verdadeiro amor de Deus, em que guardemos os seus mandamentos e permaneçamos focados em seus preceitos. E os seus mandamentos e seus preceitos não são difíceis de obedecer. Algumas pessoas se preocupam se vamos andar pelo céu usando coroas e se todos poderão ver quem tem as maiores e mais magníficas coroas. Mas em Apocalipse 4,10, os anciãos que circundam o trono de Deus são mostrados tirando suas coroas e lançando-as diante de Jesus. Em outras palavras, eles estão devolvendo qualquer troféu ou honra que tenham recebido a Jesus. Apocalipse 4:10-11. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Indigno és tu, ó Senhor e Deus, de receber a glória e a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas e trazidas à existência.